Oi, olha você por aí! Hoje eu vim um pouquinho diferente para contar um pouquinho mais sobre mim, um outro lado que talvez você ainda não conheça. Para quem não sabe, meu nome é Esther Morato, tenho 24 anos e lá por volta dos 21 anos eu publiquei meu primeiro livro. O livro se chama Anior, A Ruína Está Próxima e é meu bebê, meu queridinho. Certeza que você tá aí do outro lado ainda não sabia disso, né? Então, pois bem, eu vim apresentar meu livro pra você e contar um pouquinho mais dessa história. A escrita já me acompanha há bastante tempo. Por volta dos meus 9, 10 anos eu comecei a escrever em diários, aquelas coisas bem bobas, bestas do dia a dia da escola, daqueles crushes, nada muito a sério. E foi entre os meus 11 e 12 anos que eu realmente comecei a escrever, a contar histórias. Comecei num blog fechado, depois eu comecei em cadernos e fui guardando em arquivos no Word dentro do computador uma pasta secreta que só eu tinha acesso a todas as minhas histórias. E foi através de uma depressão no período escolar que eu acabei me fechando muito e eu precisava jogar isso pra fora de alguma forma e a escrita me ajudou muito a poder sair dessa depressão. Não foi fácil, não foi de uma hora para outra, essa depressão durou por alguns anos, que não vou encadear aqui nesse vídeo, que não é o assunto, mas mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso contar um pouquinho sobre isso. E através da escrita foi um norte, foi um caminho. Eu descobri algo que via dentro de mim, que eu sentia as histórias lá dentro querendo gritar e que eu transformava toda essa depressão, toda essa tristeza, toda essa questão de não me encaixar, não me encontrar em algo, eu jogava e criava nessas histórias. Então eu tenho histórias bem antigas que eu nem tenho mais, infelizmente, que contavam um pouco sobre tudo. E até eu poder dar asas e criar os personagens do meu livro e poder começar essa história, porque nem todas as minhas histórias tinham começo e fim. Então a primeira história que teve realmente um começo, meio e fim e uma trama toda por trás, eu entrei em mais detalhes dos personagens, dei vida aos personagens, foi nesse livro. E foi em torno dos meus 13 até os meus 15 anos para poder começar e terminar o livro. Não foi fácil, não foi rápido. E aí com os 15 anos eu meio que, entre aspas, terminei a história, guardei no Word, coloquei lá na pastinha secreta e deixei por lá. Acho que uns 2 anos se passaram e eu publiquei a história completa no Wattpad. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um site onde vários autores colocam suas histórias, desde fanfics até histórias completas ou só capítulos, que é um site gratuito para outros leitores lerem. Então foi por lá que eu comecei a me aventurar por autora e eu totalmente não acreditando na minha história e fui postando os capítulos por lá. E aí eu começava uma revisão, ajeitava isso, ajeitava aquilo e colocava lá. E eu comecei a ter retorno. Pessoas surgiram, leitores surgiram e começaram a elogiar e a falar: nossa, posta mais capítulos, cadê a história completa? Eu quero, eu gostei, o que vai acontecer com o personagem, o que vai acontecer com isso, com aquilo. Eu fiquei, gente, uau, tô me notando, tô notando a minha história, tô dando valor ao que eu escrevi, não imaginava. E foi por aí, por esse gatilho, que eu decidi revisar toda a história e incluir algumas coisas e terminar de vez, dessa vez com outro olhar, porque eu já estava mais velha, por volta dos 17, 18 anos, que eu estava com outro olhar e decidi concluir a história. E falei, agora sim, agora tá pronta. É até mesmo engraçado escrever uma história, criar uma história, falar sobre algo que nunca aconteceu, ou sobre alguém que não existiu, mas que tá na sua cabeça. Parece que os personagens, ele cutuca você e falando, tipo, oi, eu tô aqui, eu tô na sua cabeça e agora é a hora de me colocar pro mundo. É meio bizarro falando assim, mas é como acontece comigo. Eu acho que sonho com os personagens e desses sonhos, quando eu acordo, eles estão aqui na minha cabeça, na minha mente e falando comigo. E no dia a dia eu fico imaginando eles, fico imaginando uma história com eles e vivendo coisas que tá só na minha mente. Não sei se dá pra vocês entenderem uma mente de escritora meio doida, mas é como acontece comigo. Então é meio bizarro, porque tudo me inspira. Desde estar dentro do metrô e olhando para as pessoas, desde ouvindo as conversas das pessoas, de coisas que elas estão falando bem aleatórias, mas coisas que podem na minha mente virar uma história, desde olhando na minha varanda, olhando para os carros passando na rua, até mesmo dentro da minha casa, numa coisa bem simples do dia a dia, de molhar uma planta, podem
eu posso estar fazendo essa função de molhar a planta, mas na minha mente eu estou imaginando outras 1001 coisas. Tudo pra virar uma história. Então, às vezes, até meio perturbador um pouquinho, porque eu tento imaginar, pensar e focar em outras coisas, mas a minha cabeça, o meu cérebro tá criando 1001 outras coisas, outras histórias. Então eu preciso fazer assim, tipo, pera, calma, preciso focar, sentar no meu computador e escrever, me organizar. E é nessa hora que eu sento no meu computador, penso nos meus personagens, tento lembrar dos meus sonhos, de outras referências que eu já tive e começo a escrever. E é meio mágico assim, porque eu começo com uma frase, começo com uma palavra e quando eu menos imagino já tem 2, 3 páginas, um capítulo inteiro e quando eu menos imagino tá a história completa na minha cabeça. Só falta escrever, porque também sou humana, né? Não dá pra escrever um livro inteiro em um dia. Então aos poucos eu vou escrevendo, mas a história tá completa na minha cabeça. Eu tenho o começo, o meio e o fim. Isso é meio bizarro falando assim. Como é que posso estar uma história inteira na minha cabeça? Mas enfim, é assim que funciona meio que o meu cérebro maluco. Mas aí eu vou colocando, escrevendo, digitando e quando eu releio, eu paro e penso, nossa, fui eu mesma que escrevi tudo isso? Caramba, ainda fico meio incrédula, ainda fico meio assim, não acreditando no meu potencial, em que eu sou capaz de fazer algo, de que eu sou capaz de escrever um livro. Ainda tenho esse bloqueio comigo mesma, de que eu tenho que acreditar mais em mim, de acreditar mais no meu trabalho. Tanto que para poder publicar esse livro foi através de pessoas que me incentivaram e falaram: sua história é boa, sim, e merece ser publicada. Porque eu não queria publicar o livro, eu não acreditava que outras pessoas iriam ler a história e iriam gostar. Então para mim isso foi um bloqueio muito grande que eu tive que quebrar e arrancar de dentro de mim, de falar para mim mesma: acredite, você consegue, você pode ser boa nisso sim. Então, depois de alguns relatos, de enviar os livros para algumas pessoas e pedir o feedback, que eu decidi publicar o livro. Depois da história pronta, eu consegui publicar o livro. Demorou mais ou menos 1 ano e meio esse processo até o livro estar pronto, até eu conseguir estar com eles em mãos, na versão física. E além de tudo isso, eu participei da Bienal também, que foi incrível, foi um sonho surreal, que até hoje eu paro pra ver, nossa, isso aconteceu mesmo? Sim, aconteceu e foi assim, incrível, sério. Eu gostaria de ter passado mais vezes, revivido isso outras vezes, mas infelizmente a vida me levou para outros caminhos e não consegui voltar. Mas agora, com o canal no YouTube, eu quero poder voltar a divulgar e falar mais dos meus livros, que eu não tenho só isso, eu tenho outros livros, mas no momento eu vou começar por esse aqui, para vocês absorverem um de cada vez, né? Então agora eu tô voltando a divulgar meu livro, a contar mais um pouquinho sobre ele. Até se você quiser comprar o livro, vou deixar um link aqui na descrição para você poder conhecer e ajudar meu trabalho. O livro vai totalmente autografado, com muito carinho, com uma dedicatória bem linda e especial para você. Então quem sabe para os próximos anos eu não volte a frequentar a Bienal e consiga a oportunidade de publicar outros livros. Então se você ficou curioso sobre a história do livro, vou contar um pouquinho para vocês. A história do livro fala sobre um casal, Jake e Meg, que tinham acabado de se casar, estavam totalmente apaixonados, quase indo para a lua de mel, mas infelizmente acontece uma tragédia na cidade, que é um terremoto, que acaba dividindo eles ficam cada um num lugar e eles precisam se reencontrar. Durante toda essa catástrofe, que já não bastasse um terremoto que abalou completamente a cidade, surge uma doença que acaba matando as pessoas que atinge. Então é um livro assim que vai te deixar ansioso para chegar no final, que você vai querer saber o que vai acontecer, se o casal vai conseguir se reencontrar. Então eu deixei um pouquinho assim de romance no ar, uma pegada assim de será que vai acontecer, essa doença, o que é essa doença, quem causou essa doença, e o terremoto tem a ver com a doença, então assim, seu cérebro vai bugar um pouquinho, mas eu prometo que no final algumas coisas vão ter sentidos e que você vai gostar. É uma leitura super rápida, super fácil, o livro tem 200 e pouquinhas páginas, é um livro curto e gostoso de ler. É um livro fininho, bem rápido a leitura, a diagramação tá bem linda, que modesta parte, eu que fiz toda a diagramação do livro, porque eu também trabalho como designer, então eu fiz questão do meu livro eu fazer a diagramação do livro. Então todas as páginas foram feitas com muito carinho, algumas têm imagens dos personagens, imagens de como eu imaginava que seriam os personagens, então foi feito tudo com muito carinho. Eu amei fazer cada cantinho do livro, tanto na diagramação, tanto no design, quanto na capa. Fiquei, acredito que uns 2 meses só para poder encontrar os personagens numa imagem, porque eu tinha os personagens na minha cabeça, tinha criado todo como eles seriam, para poder encontrar uma imagem que remetesse a esses personagens fantasiosos.
foi muito difícil. Então até conseguir encontrar a imagem, até dar crush ali naquela imagem e poder criar e desenvolver toda a capa do livro para quem depois que terminasse de ler a história, olhasse para a capa e falasse assim, são eles. Então não foi nada fácil, mas eu amo muito o resultado final. Ficou lindo, ficou assim, incrível. Volto a dizer, parece que é um sonho assim irreal, que não é meu livro. Às vezes eu pego meu livro na estante, olho pra capa, olho pra diagramação, passo as páginas e penso, uau, é meu mesmo, fui eu que escrevi. Olhando pra todos os outros livros que tem na minha estante, continua sendo um sonho assim, incrível. Diante de tudo isso eu queria motivar você, acreditar nos seus sonhos, acreditar que tudo é possível e acreditar em você, que você consegue, que você pode. Se eu conseguir publicar uma história, publicar um livro, eu posso conseguir fazer qualquer coisa que eu tenha um objetivo. Se eu tenho um sonho, eu sei que eu posso conseguir. Então se você está aí do outro lado, sonhando, almejando alguma coisa, tenha fé e faz acontecer. Não adianta só a gente ficar pedindo para o universo para que as coisas aconteçam, você tem que ir atrás. Então levanta, tira a bunda da cadeira e vai atrás. Anota tudo num papel. O que você precisa fazer para poder chegar até o seu sonho, até o seu objetivo. E começa a fazer. Não é amanhã, é hoje, é agora. Então para de ficar só imaginando e tira essa palavrinha da sua boca. E se? O e se não tem mais que funcionar no seu vocabulário. Eu vou fazer, vai acontecer, eu vou realizar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais sobre mim. E aqui na descrição do canal eu vou deixar o link para você conhecer um pouco mais sobre o livro e até mesmo se quiser comprar o livro. Se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo e até a próxima. Um super beijo e tchau! Ai, agora é o carro do ovo. Ai, Deus, eu juro que eu tô tentando gravar o vídeo. Alguém quer comprar ovo por aí? 30 ovos por 10 reais, ó, a barganha é incrível. Passa carro do ovo nessa rua também. Comenta aqui. Hashtag carro do ovo. Ai.